Daí, querido sobrevivente, principalmente as mulheres sobreviventes, já pararam para pensar que quem te alimentou a sua vida inteira, ou deveria ter feito isso a sua vida inteira, assim, na infância, né, claro, foi sua mãe, a sua mãe narcisista? Que ela quem te alimentou, que ela quem te alimentava até você aprender a se alimentar sozinho? A vida inteira que eu falo é desde bebê até você aprender a se alimentar sozinho, sozinha. Era ela quem te alimentava. Isso reflete na sua alimentação hoje? Você já parou para pensar nessa conexão da mãe narcisista te alimentar e como é a sua alimentação hoje? Se você sofre com compulsão alimentar, se você passa o dia inteiro beliscando e por isso não consegue talvez emagrecer, ou talvez não percebe que tem compulsão alimentar e fica o dia inteiro beliscando, ou você que não tem fome alguma, esquece de comer por vezes, não consegue engordar, ou tem anorexia, ou tem bulimia, ou tem obesidade. O quanto a sua mãe narcisista influencia a sua alimentação. É sobre isso, tudo bem? Que bom ver vocês aqui, queridas manas. Quem tá aqui nessa rede, depois vai pra rede vizinha, vai ficar gravado lá. Tem cupom de desconto para quem tá perguntando. Tem cupom LOVE30, a campanha do Dia das Mães, do curso Como Superar Mães Nascidas. Dia das Mães, não. Dia das Mães foi mês passado, né, gente? Dia dos Namorados, LOVE30. Vou deixar no primeiro comentário fixado para quem for ver aí gravado e para quem for ver nessa rede aqui, link na bio, certo? E o nome do cupom LOVE30, 30% de desconto, mas é por tempo limitado, campanha do Dia dos Namorados, agarre essa oportunidade. Esse mês tem terapia em grupo, dia 19 de junho. Quem é aluno, né, ou quem vai se inscrever no curso, fique ligado aí que dia 19 tem terapia em grupo. Vou começar falando da conexão que tem da alimentação para quem era alimentado pela mãe narcisista quando criança até aprender a se alimentar sozinho e tem repulsa a alimento. Ou tem anorexia, ou não sente fome, ou comida, você tem que se forçar a conseguir comer, você tem que se forçar a lembrar de se alimentar. A alimentação para você não é algo prazeroso, você não sente prazer em se alimentar. Porque tem gente que sofre de anorexia, que não tem medo de engordar, e tem aqueles que sofrem de anorexia e que a alimentação é algo que não tem prazer, o que não é o normal, porque somos feitos, né? A nossa língua, nosso paladar existe para a gente sentir prazer ao se alimentar. Normalmente, esse perfil de sobrevivente, ele condensou, eu poderia dizer, ele assimilou que a mãe narcisista alimentando é algo que é negativo, não é algo positivo. Então, da mesma forma que o sobrevivente, quando criança, gostava da mãe ou amava, tinha uma espécie de amo, mas ao mesmo tempo odeio. Amo, mas ao mesmo tempo me incomoda. É minha mãe, mas eu odeio quando ela faz isso. Eu me sinto muito mal quando ela me trata mal. Eu fico triste. A alimentação pode ser sinônimo de tristeza. Pode ser sinônimo de gosto e odeio. E aí, na vida adulta, quando pensa em alimentação, pensa em algo que não tem prazer. Pensa em algo que isso aqui não é do meu interesse, não é algo que eu me alegro. Comer não é algo que eu me alegro. Por quê? Assimilou que alimentação tem a ver com a mãe. E tem aqueles que têm repulsa pela alimentação porque tinham repulsa pela mãe, porque era a mãe que alimentava. Então, toda vez que ia se alimentar, aquele momento era intragável, era um momento onde talvez tinha abuso alimentar,
e tem vídeo no canal sobre abuso alimentar, para quem não sabe o que é, pra gente não se estender muito aqui. Então, essa criança assimilava que ser alimentado era um ato de repulsa, era um ato de que nojo. E por vezes a criança até vomitava, né, na hora de ser alimentada. Tem alguém que passava por isso na hora de ser alimentado pela mãe narcisista, vomitava? Deixa aí nos comentários. E aí na vida adulta pode sofrer com bulimia, pode sofrer com asco de comida porque assimilou, condensou a imagem de mãe com o alimento. E ao contrário disso, tem aqueles que só tinham um momento que a mãe narcisista parava e dava atenção. Na hora de alimentar, talvez essa mãe narcisista passou fome na infância. Então, ela valorizava a criança se alimentar, a criança ter acesso à comida. Por vezes, a mãe narcisista ou até psicopata pode entupir os filhos de doces e coisas que ela não teve na infância como forma de compensação, como se o filho fosse simbiose dela. E aí vai alimentar essa filha ou esse filho com coisas não saudáveis, porque ela não teve acesso a isso na infância. E aí esse filho e essa filha vão condensar a informação de que o único momento de amor que recebeu foi na hora de se alimentar, que a mãe dava ali na boca, e era o único momento que a mãe narcisista, talvez era o único cuidado que a mãe narcisista não levava em médico, não levava em dentista, se passava mal, deixava, mas a alimentação, ela tinha talvez a paciência de sentar e alimentar a criança. Então, a criança entende, e o adulto, né, nós somos pilotados, né, pela nossa infância, assimila que comida é sinônimo de amor. E aí, todo excesso mostra uma falta, como faltou amor, compensa na comida, porque assimilou que amor e comida é a mesma coisa, ou que são a mesma coisa, e traz aquele aconchego à comida. Aí tem uma coisa ainda maior nisso tudo, que é quando a mãe, por exemplo, que é psicopata, ela não dá atenção nenhuma para o filho, zero atenção, mas os únicos momentos que ela tem que parar, porque se a criança não comer, não alimentar, ela pode ser até denunciada lá no conselho tutelar, e aí ocorre o abuso alimentar, né? Tanto em forma de propósito engordar os filhos, como já recebi atendimentos, pacientes que foram engordadas de propósito, não tinha ninguém obeso na família, e essa criança, a oferta de alimentos não saudáveis era muito frequente, e ela cresceu com obesidade de propósito, porque era o que a mãe narcisista / psicopata queria. Mas aí ocorre outro tipo de abuso alimentar também, que é forçar a criança a comer um alimento que ela não consegue comer. E aí tem enfiar uma colher maior que a boca da criança, enfiar a comida, um quiabo, um jiló, um bife cru, forçar essa criança a comer, e aí essa criança vai desenvolver vários transtornos, um conjunto de transtornos, um adulto com transtornos alimentares de diversos tipos desses que eu falei aqui. Porque o abuso alimentar, ele deixa sequelas normalmente na alimentação. É normalmente o padrão, entende isso? Só que quando tem uma mãe narcisista nisso, a coisa fica pior. Porque muitas vezes não é só um transtorno, são vários transtornos, né? Não tem talvez só a compulsão alimentar, ou a compulsão alimentar vai gerar uma obesidade mórbida. Porque tem essa conexão. Eu tive esse insight na faculdade de nutrição. Para aqueles que não me conhecem, eu sou psicanalista clínica formada, me formei em 2011, e antes eu fiz faculdade de nutrição. E teve um trabalho que nós fizemos sobre transtornos alimentares e tinha um caso, né, um caso clínico para a gente estudar, de uma moça que tinha anorexia e toda vez que a mãe ligava, ela não conseguia se alimentar e ela não gostava de tocar o telefone. Ela pegava sempre um paninho para segurar o telefone para falar com a mãe, e esse foi
o insight ali que o profissional que estava cuidando dela teve. Ela tinha tanta aversão à mãe que ela, quando falava no telefone, não queria nem tocar o telefone. Tamanha aversão que ela tinha, tamanhos traumas que ela passou na infância. E como foi a mãe quem a alimentava, né? Então, ela criou essa condensação, é como se fosse uma coisa só, mãe e alimento. E aí ela passou a ter esse transtorno alimentar. Então, quando a gente se depara com um paciente com compulsão alimentar, com anorexia, com bulimia, com obesidade, a gente tem que olhar de forma integrativa. E aí eu não estou dizendo reiki, constelação familiar. Estou falando um conjunto. Não é só ter uma boa dieta. É necessário trabalhar de forma integral, né? O psicológico principalmente. Porque esses traumas precisam ser trabalhados para que normalmente são mulheres que são acometidas, né? Homens não estão livres, mas normalmente são as mulheres, maior número de casos, né? Ocorre essa compensação ali da comida, essa significação de mãe é a mesma coisa que comida, e aí você tem que ressignificar o alimento, a alimentação, e primeiramente tratar esses traumas, né, com a mãe, traumas alimentares se tiveram, né, como o abuso alimentar, e ressignificar a alimentação nesse paciente, porque certamente ele vai ver o alimento como uma cópia de sua mãe ou uma transferência de sua mãe. Então é um cuidado integrativo nesses casos, mas sim, se você é sobrevivente e você tem transtornos alimentares, é bem provável que tenha a ver com a sua mãe te alimentando. Aqueles que, por sorte, talvez tiveram uma babá, ou o pai que alimentava, uma avó, talvez seja menos difícil, não houve, né, esse vínculo, né, de alimentar, né, da mãe estar alimentando. Mas normalmente quando se tem a mãe alimentando essa criança, e principalmente se tem muita aversão, nojo, asco da mãe, pode se tornar aversão ao alimento, ou o oposto, o único momento que você tinha, que você sentia que recebia atenção ou afeto, era na hora da alimentação. Então, a alimentação para você é algo que te dá muito prazer. Por isso que você gosta tanto, se alimenta de maneira excessiva, porque você é como se fosse um aconchego. E aí eu já atendi todo tipo de paciente com transtornos e adictos, né? E já recebi paciente que era viciado em leite com Toddy, né? Com Nescau, e queria parar. Porque via que realmente era um vício. E ela dizia que aquilo ele completava a alma dela. Porque ela não podia, a mãe abusou dela de forma alimentar, fazendo dietas malucas quando ela era criança, e ela foi restringida de tomar leite com Toddy, com Nescau, com chocolate, né? Tão pequena, sendo que ela não tinha nenhuma alergia, nem nada, era para restringir as calorias dela. Coisas absurdas. Eu atendi paciente que a mãe narcisista / psicopata forçava ela, criança, a comer 10 ovos no café da manhã. 10 ovos, uma criança no café da manhã. Então, óbvio que isso vai afetar, mas tem tratamento. Tratar os traumas com a mãe narcisista, tratar os traumas quando ocorre abuso alimentar, e ressignificar a alimentação, né? E, claro, ter um bom profissional de nutrição te acompanhando e um bom profissional de saúde mental. É isso, queridos e queridas, a gente não poderia deixar de falar disso. Compartilhe esse vídeo se você sabe que tem uma amiga, um amigo, ou um namorado, uma namorada, esposa que sofre com isso, encaminha para essa pessoa, compartilhe nas redes sociais. E o Dia dos Namorados está chegando, pede pro mozão, pra mozona, olha, o curso da Virgínia tá com um super desconto de 30%. Esse é o presente que eu quero ganhar do Dia dos Namorados, 12 vezes sem juros.
Vai que cola, não é mesmo? Ou você pode se presentear também. Link no primeiro comentário fixado, nome do cupom, e o link na bio aqui, nome do cupom LOVE30. Te encontro, te espero no próximo vídeo. Um abraço para todos. Deixa sua curtida e deixe nos comentários se você tem algum transtorno alimentar e se você já tinha feito esse link aí com sua mãe narcisista. Abraço para todos. Tchau, tchau.